Ei, gente, tudo bem? Eu sou Vana Barcelos e hoje eu vou ensinar para vocês as técnicas para a gente acelerar a fermentação, tanto do nosso levain quanto dos nossos pães sem glúten. E para você também fermentar no frio, se você mora numa região muito fria e tal, você vai conseguir utilizar essas técnicas também. E a segunda coisa que eu vou ensinar é sobre a conservação, como é que a gente conserva melhor o nosso levain na geladeira, como é que a gente transporta o nosso levain, os cuidados de higiene que a gente tem que fazer. Então, a primeira coisa sobre acelerar a fermentação, a gente sabe que a fermentação vai depender da temperatura ambiente e vai depender também dos micro-organismos existentes no nosso levain, na nossa farinha, em todos os nossos ingredientes. Então, a gente pode facilmente modificar a temperatura do nosso levain e da nossa massa de pão. Então, o que a gente faz, né? Quando a gente está fazendo o levain, ou para iniciar o levain, ou mesmo para alimentar o levain, a gente pode utilizar uma água aquecida. Então, a gente pega a água potável, a água que a gente alimenta normalmente o nosso levain, coloca no micro-ondas, mede a temperatura, isso é importante, então eu tenho dois tipos de termômetro aqui, esse de espeto e um infravermelho. A gente mede a temperatura depois que colocou no micro-ondas. Se a temperatura estiver muito elevada, você vai misturando mais um pouco de água para chegar numa temperatura de mais ou menos 40 graus. Por que a gente usa essa temperatura de 40 graus? Depois que a gente misturar com a nossa farinha, ela vai baixar ainda mais e a gente não quer uma temperatura muito elevada, porque a gente sabe, até pelos processos de pasteurização, que a gente utiliza o aquecimento para matar as bactérias. E no caso do nosso levain, a gente não quer que essas bactérias morram. Então a gente coloca mais ou menos a 60 graus. Outra técnica que você pode utilizar é fazer uma estufa com o seu forno. E aí a gente pode fazer isso de duas maneiras. Uma das maneiras é, sem o levain lá dentro, sem a massa de pão lá dentro, você liga o forno, deixa o forno esquentar a uma temperatura de 60 a 70 graus. Não precisa colocar uma temperatura muito maior do que isso. E aí depois você coloca o seu levain ou sua massa de pão lá, com o forno já desligado, tá bom? É muito importante que o forno já esteja desligado, senão você vai matar os seus micro-organismos. No caso de você colocar uma massa de pão, sua massa de pão já vai começar a crescer e tal. E também, você não precisa usar uma temperatura muito menor do que 60 ou 70 graus. A gente usa a temperatura de 40 graus na água para alimentar o levain, porque ali já é direto nos micro-organismos, né? Quando a gente fala da estufa, você vai colocar, vamos dizer, o forno a 60 graus, você vai desligar o forno e aí você já vai abrir, você vai ter que medir a temperatura lá dentro também com um termômetro infravermelho, né? Você vai abrir, já vai escapar um pouco do calor. Você vai colocar o seu levain ou o seu pão lá dentro. Na hora que você colocar o seu levain lá dentro, por exemplo, vai demorar ainda para o calor que está no ambiente chegar até o seu levain. E nesse tempo que vai demorar, o calor do seu forno também vai se dissipar um pouco. Então ele não vai chegar a uma temperatura tão elevada. E a outra técnica que você pode utilizar para fazer essa estufinha no forno é, principalmente se você não tiver um termômetro para medir a temperatura do seu forno, é simplesmente pegar uma vasilha com água. Você vai poder ferver na panela ou ferver no micro-ondas também. Aí essa água também pode chegar a ferver, chegar a estar a 60 graus. E aí você vai colocar dentro do forno junto com o seu levain ou sua massa de pão. Você não deve encostar, porque se você está fazendo, por exemplo, a 100 graus aqui, pode acabar prejudicando alguns micro-organismos. Você deixa um pouquinho separado e deixa lá dentro do forno para poder fermentar um pouco mais rápido, né? Isso você pode fazer tanto no frio, para você conseguir fermentar, porque às vezes você está numa temperatura de 15, 12 graus dentro da sua casa e você não vai conseguir ter uma boa fermentação. Ou você pode fazer para acelerar a sua fermentação. Mesmo se você mora num lugar que está 25, 30 graus e você quer que a sua fermentação seja um pouco mais rápida, você pode utilizar essas técnicas também. Sem esquentar nada, a técnica mais tradicional que existe é você simplesmente enrolar tudo num cobertor, colocar no armário mais quentinho que tem da sua casa, um armário que fica perto de uma parede que tenha sol, né? E aí você também muitas vezes já consegue fazer só com essa técnica básica. Agora eu vou falar para vocês sobre conservação do levain. A primeira coisa que vocês vão observar é que nos meus vídeos eu não tenho um excesso de higiene com todas as minhas coisas.
Eu, por exemplo, estou com a mão limpa quando eu estou fazendo o meu levain e eu coloco a mão no levain. Isso não é um problema. Você não precisa deixar toda a sua casa super esterilizada, porque senão vai dar um mofo no seu levain. Você não precisa se preocupar com isso. O que é muito importante é você usar um recipiente cerâmico ou de vidro, porque eles são inertes. Se você usar um plástico, por exemplo, ele pode prejudicar o seu levain. Então, o recipiente onde vai ficar armazenado o seu levain é interessante que seja de vidro ou cerâmico, né? O vidro é melhor porque é transparente, você vai conseguir enxergar melhor. E que ele não tenha cheiro. Por que ele não tenha cheiro? Quando você pega um potinho, cheira, e ele tem cheiro de algum alimento que já ficou ali há algum tempo, ele provavelmente vai passar algum cheiro para o seu levain também. Vai passar moléculas, vai passar alguma parte desse alimento para o seu levain e não é isso que você quer. Então, o que eu faço toda vez que eu compro um pote novo ou que eu já usei um pote para outras coisas sem ser a fermentação e vou usar para fazer um levain, é colocar água nele, colocar no micro-ondas junto com essa água, depois deixo ferver lá dentro do micro-ondas, tiro a água, espero o potinho esfriar, isso é muito importante, esperar o potinho esfriar, porque senão você vai matar o seu levain. E depois que ele esfriar, eu já posso utilizar. Em geral, isso já tira todo o cheiro que ele tiver e tira qualquer micro-organismo inicial que você comprou, por exemplo, que veio da loja, né? Então, é a única coisa que precisa fazer. Você pode mexer o seu levain tanto com uma espátula de silicone quanto com aço inoxidável, não tem problema. Não é interessante usar alumínio, mas porque em diversas coisas não é interessante utilizar, né? Mas pode utilizar uma colherzinha de inox, eu utilizo bastante aqui, nunca prejudicou os meus levains. E você não precisa se preocupar que o aço inoxidável vai fazer algum mal, até porque ele não vai ficar o tempo inteiro em contato com o seu levain. Você vai colocar lá, depois vai tirar. E aí, quando a gente não tá, eu já expliquei isso para vocês, quando a gente não tá alimentando o nosso levain, a gente deve conservar ele sempre na geladeira, senão ele vai fermentar demais fora da geladeira e vai acabar criando micro-organismos indesejáveis também. Mas tem uma técnica muito interessante para você guardar o seu levain na geladeira e ele não criar micro-organismos indesejáveis. Vou mostrar aqui para vocês 2 levains que eu tenho. Esses levains são iniciais, tá, gente? Levains que tem mais ou menos 1 mês que eu fiz, 2 meses no máximo. Então, eles realmente precisam de um cuidado extra, principalmente quando você vai colocar na geladeira. Mas, por que eu tô falando isso, né? Que o levain é recente? Em geral, quando você tem um levain de 2, 3 anos, você já tem um levain há muito tempo, você alimenta ele, às vezes ele fica 60 dias na geladeira. Eu já deixei levain de 2 anos 60 dias ou até mais dentro da geladeira sem ser alimentado e ele não criou micro-organismos. Quando o levain é mais novo, ele é mais fácil de criar micro-organismos indesejáveis, criar algum tipo de mofo do que um levain mais antigo. Mas eu, com todos os meus levains, eu utilizo a mesma técnica, que é colocar um pouquinho mais de água no levain. Você, além daquela água natural, você vai observar como que ficou o seu potinho. Vou mostrar de cima também, mas só para vocês verem que tem um pouquinho de água aqui acima do meu levain. Você pode simplesmente, na hora que você for guardar, não tem problema fazer isso, tá, gente? Pegar, na hora que você vai guardar na geladeira, você pega, coloca ali no filtro, coloca mais um pouquinho de água filtrada para você poder ter essa camadinha de água aqui em cima. O que essa camadinha de água faz? Ela protege dos micro-organismos que estão lá em cima. É como quando você vai fazer outros fermentados. Não sei se vocês já fazem, mas, por exemplo, quando a gente está fazendo chucrute, quando a gente está fermentando uma fruta, quando a gente está fermentando picles, vegetais, a gente sempre deixa a água acima do nível dos vegetais. Porque se a gente deixar alguma parte daquele vegetal para cima, ele acaba pegando algum mofo, algum micro-organismo indesejável mesmo. Então, é a mesma técnica que usa para diversos tipos de fermentação. E aí eu vou mostrar. Esse aqui eu não deixei nada de água acima e ele criou realmente uma camada aqui em cima de mofo que não é desejável para o nosso levain. Os 2 levains estão com um cheiro de... Os 2 levains estão com um cheiro de acetona. Se você cheirar assim, principalmente esse aqui que já criou micro-organismos indesejáveis, tá com um cheiro bem forte de acetona. E aí você pode me perguntar também se eu vou poder utilizar ou não esse levain para fazer pão. Então aqui nós temos nossos 2 levains, vou mostrar aqui, ó.
Estão vendo que tem um excesso de água em cima? É isso aqui. Aqui tem até pouco, tá? Você pode deixar uma quantidade maior dele. E aqui é o nosso levain que criou um mofinho em cima. Tá vendo? Criou mais de um tipo de mofo. E ele lá embaixo, ele tá bom. Se você tirar essa camada aqui, ó, ele tá bom. Tá vendo? E você pode fazer isso, mas você tem que ter muito cuidado. Se você for fazer isso aqui, de tirar esse mofo aqui em cima e usar o levain que tá aqui embaixo, você não deve usar esse levain inteiro. Você deve vir, tirou a camada, tira uma camada bem grossa, pega uma outra colherzinha, pega uma quantidade bem pequena desse levain aqui, vamos dizer 5, 10 gramas, e aí você vai começar a alimentar. Mas isso eu só faço em casa. Eu já fiz pão dessa maneira, mas somente para fazer em casa, que eu mesma vou comer e eu vou conseguir administrar, eu vou verificar o meu levain depois, eu vou continuar alimentando ele, eu vou alimentar, por exemplo, 3 vezes, depois eu vou continuar alimentando, eu vou continuar verificando. Se você vai vender pão, esse levain aqui deve ser descartado. Esse levain aqui, ele pode, em cima dessa água, criar às vezes um pouquinho de micro-organismo, né, de fungos, que não são os fungos naturais do nosso levain. Se isso acontecer, esse aqui você pode utilizar. Você vai tirar a água, né? Você pode fazer assim para tirar a água. E ainda você pode colocar mais um pouco de água e meio que lavar esse levain inteiro aqui, tá bom? Então você tira todos os micro-organismos indesejáveis. Você consegue garantir isso se você tiver essa quantidade de água aqui em cima. Se não, como é o caso desse aqui, você não consegue garantir, então não é totalmente seguro fazer isso que eu expliquei para vocês. Então você deixa o seu levain na geladeira. O interessante é a gente alimentar o levain a cada 7 dias, porque aí ele vai ficar sempre mais saudável, sempre nutrido e tal. Mas não tem problema deixar mais tempo do que isso. Se você deixa 15, 30 dias na geladeira, não tem problema, mas você provavelmente vai precisar alimentar mais de uma vez para ativar o seu levain, né, para ele começar a borbulhar e para ele não deixar uma acidez muito grande, não deixar um sabor residual no seu levain. Se o seu levain tá com cheiro de acetona, por exemplo, e aí o que você vai fazer? Você vai alimentar, por exemplo, 10 gramas de levain com 50 gramas de farinha, 50 gramas de água, seria uma alimentação 1 para 5 para 5, ou você alimenta 2 vezes aquela alimentação que eu já ensinei para vocês, que é sempre que a gente for fazer um pão, a gente deve fazer, que é 1 para 1 para 1. Um de levain, um de farinha e um de água. Você faz esse processo por 2 vezes. E aí, o que eu vou fazer se eu quiser transportar o meu levain? Se a viagem for curta, gente, você vai viajar 1 horinha de carro, você pode simplesmente pegar o seu levain e colocar dentro de uma bolsinha térmica e levar. Ele vai manter gelado ali por 1 hora, não tem problema. Em viagens maiores, você deve alimentar o seu levain para transportar. E aí você não precisa alimentar o levain no mesmo dia. Por que eu tô falando isso? Às vezes a gente vai viajar de carro de manhã cedo, 5, 6 horas da manhã no dia, e aí se você for lembrar no outro dia que vai ter que alimentar o seu levain, você não vai lembrar. Então antes de dormir, você alimenta o seu levain. Pode ser essa alimentação 1 para 1 para 1, mas eu em geral alimento até menos, alimento de olho assim. Eu olho a quantidade do meu levain que tem, coloco uma colher de farinha, coloco água, misturo e deixo na geladeira até o outro dia. E aí eu transporto, vamos dizer, uma viagem de carro de 3, 4, 5 horas, transporto dentro de uma bolsinha térmica também. Se você for transportar sem uma bolsa térmica, eu inclusive já transportei o meu levain de avião, você pode transportar o seu levain de avião. O interessante é, você não coloca o pote muito cheio, para não arriscar tanto de esburrar aqui, né, de explodir o seu pote. Não é explodir assim não, tá, gente? Às vezes vai pocar o pote e o pote vai expandir aqui, vai rachar o seu pote. Mas não é só isso, é de quando você for abrir, ele ir saindo do seu levain.
Então você pode fazer a mesma coisa, alimentar no dia anterior ou mesmo alimentar no mesmo dia, manter ele gelado e depois colocar na sua bolsa. Eu levo na minha bolsa de mão mesmo. Eu não gosto de levar na bolsa, na mala, né? Porque aí a temperatura lá dentro da mala vai ficar muito mais elevada e tal. Você não sabe o que vai acontecer, você não tem como controlar. Então eu levo na minha bolsa de mão. E aí, durante o voo, durante o tempo da viagem, dependendo, eu viajo às vezes mais de um voo, ou tem que ir de uma cidade para outra ainda para pegar o voo. E aí você pode abrir o seu leitão. Então você vai botar num potinho que vai ficar bem fechadinho, mas aí você abre ele. E o que é interessante não colocar uma quantidade muito grande é porque se você colocar a quantidade muito grande, na hora que você abrir, às vezes ele já está com atividade e ele vai querer sair. E aí você tem que abrir bem devagarzinho, esperar o ar sair, fechar, abrir bem devagarzinho, esperar o ar fechar. Se você tiver colocado uma quantidade pequena, não tem problema, porque mesmo que ele vá crescer aqui dentro do pote, ele não vai chegar a sair nada, tá bom? Então você pode levar o seu levain para onde você quiser. Não precisa levar grandes quantidades, gente. Toda vez que você alimenta o seu levain, você multiplica ele por 3, né? Então, se você leva de um lugar para o outro 30 gramas de levain, quando você chega lá, você faz 90 gramas de levain, daí a 2, 3, 4 horas, você já multiplica isso por 3 de novo, faz 270 gramas, daqui a pouco você já tem quase 1 quilo de levain, tá bom? Então, se você for transportar de uma cidade para outra, de um lugar para o outro, pode transportar uma quantidade pequena, não precisa levar um potão de levain não, porque você vai multiplicar esses micro-organismos onde você for, tá bom? Então, muito obrigada. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo e também deixa seu like se gostou e escreve nos comentários qualquer dúvida que você tiver, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Ei, gente, Trunks, Vana aqui. Ai, meu bem, eu fui olhar pra você, não deu certo falar de novo.